A paz do Senhor, boa noite a todos, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma reflexão que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 5, onde diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui nós temos 3 pontos, né? Onde o Senhor diz, maldito o homem que confia no homem, né? Onde está a nossa confiança? Onde estamos depositando as nossas forças, né? Em conselhos que foi nos dado, fora da palavra de Deus, em promessas que foi nos feita pelos homens, ou nosso coração está, nossa confiança está no Senhor. Logo em seguida, ele diz que quem confia no homem será comparado como um arbusto solitário no deserto, e não vai ver quando vier o bem, e morará nos lugares secos, em terras inabitáveis. E logo em seguida ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor, que cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, né? Que quando vem o calor, ele não se receia, porque a sua folha ela fica verde, ela não fica seca. E no ano da sequidão, ela não perturba e nem deixa de dar frutos. Então, eu preciso depositar a minha confiança e a minha fé no Senhor, e não no homem, porque o homem ele é falho, eu sou falha, você é falha. A minha confiança ela deve estar exatamente no Senhor, porque independente da estação em que eu esteja passando, se é a estação de sequidão, se é a estação de bons frutos, a minha confiança é no Senhor, e eu sei que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que não deixa faltar nada, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que no ano da sequidão Ele vai fazer com que eu não tenha falta de nada. Ele é o Deus que no ano onde muitas pessoas estão passando fome, Ele não vai me deixar faltar o alimento na minha mesa. Por quê? Porque a minha confiança está nele. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que ele diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O nosso coração ele é corrupto. O Senhor fala que ele é enganoso e corrupto. E ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? E logo mais ele responde: eu conheço. Por quê? Porque ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Para quê? Para um propósito. Ele diz que ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos para nos dar a cada um, segundo o nosso proceder, segundo o fruto das nossas ações. Então, as nossas ações, elas têm que estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu preciso estar alinhado com o propósito que o Senhor determinou para a minha vida, né? Nós, basicamente, aqui vou dar um exemplo, quando a gente vai para um lugar onde a gente não conhece, para chegar lá a gente liga o GPS, né?
o Maps ou o Waze, né? A gente liga e a gente põe o endereço e a gente vai seguindo aí pelo que os aplicativos vão falando pra gente, né? Para que a gente chegue ao nosso destino, né? Final. E a gente, às vezes, passa a entrada. Não sei vocês, mas algumas vezes eu tava em estradas longas e eu passei a entrada. Eu perdi a entrada que era para eu ir. E o retorno para eu voltar e pegar a estrada que eu tinha que ter pegado no momento, o retorno era muito longe. Foi muito longe. Gastou mais combustível do que tinha que ter gasto. Eu tive que fazer o retorno. Veja bem, eu passei a entrada porque eu não estava atenta ao GPS. Eu não estava com o ouvido atento a ele me mandar virar naquele momento. Eu passei a entrada. Passando a entrada, eu tenho que acessar um retorno. E esse retorno me custou mais combustível e mais tempo. E raiva, né? De mim mesma. E isso pode acontecer na nossa vida espiritual. O Senhor, Ele tem uma rota determinada para nós. E o nosso destino é o céu. E muitas vezes nós estamos errando a entrada. Nós estamos passando, né, a entrada. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que as nossas atitudes têm atrasado a nossa rota, o nosso destino, né? Aquilo que o Senhor já preparou para nós, porque as bênçãos do Senhor, elas já foram feitas. Eu preciso estar preparado para recebê-las. Eu preciso estar bem estruturado na palavra de Deus para acessar essas bênçãos. Então, logo quando eu passo a entrada, olha o que me custa: tempo, combustível e custa minha paz. E às vezes, por um erro meu, só meu, eu tenho colocado a culpa no Senhor. E a culpa nem é dele. Vamos dizer aqui que o nosso Maps, o nosso Waze, é o Espírito Santo nos guiando aqui nessa terra. É Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. É Deus que não dorme, que é o guarda de Israel, que está velando por nós, que está cuidando de nós e dando ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para cuidar e guardar de nós e guardar dos nossos. Então eu tenho que parar e pensar e prestar atenção no caminho. No caminho. Eu tenho que estar atenta ao GPS o tempo inteiro. O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que entrar? Qual pista que eu tenho que pegar? É a primeira, a segunda, a terceira? É a pista central? Vocês estão conseguindo me entender? Quem dirige ou quem presta atenção no lado do passageiro está entendendo o que eu estou falando. Eu preciso estar atenta, né? Quando eu estou dirigindo, preciso estar atenta quando o aplicativo fala, olha, vira à direita, vira à esquerda, se mantenha na pista central, se mantenha na primeira pista, né? Pegue a segunda saída. Vamos aí espiritualizar. O Espírito Santo tem falado para nós, né? Mantenha-se em tal lugar. Vá por aqui, vá por ali. Não fale isso. Não profira essas palavras. Não faça isso. Não vá por este caminho. Vira à esquerda, vira à direita. Pare.
Reabasteça. Reabasteça. A nossa lamparina tem que estar acesa o tempo inteiro, não pode faltar óleo, não pode faltar azeite. Se tiver faltando, eu preciso reabastecer. E o nosso coração, ele é enganoso, né? A paisagem tá tão bonita. Eu tô andando por uma paisagem tão bonita que eu paro de escutar o que o Espírito Santo tá mandando eu fazer. Qual rota que ele tá mandando eu seguir, porque a paisagem que eu estou passando, ela é muito bonita. E ela engana o meu coração e a minha mente. E ela faz eu passar da entrada. E aí ela gasta combustível. Ela gasta. Ela vai gastando e nosso combustível é o quê? É a nossa paz. Ela gasta a nossa paciência. Ela gasta o nosso tempo. Às vezes a gente está reclamando porque que as coisas não estão acontecendo na nossa vida. Mas a gente deixou o nosso coração nos enganar com a paisagem. A gente deixou o nosso pensamento nos enganar com a paisagem. Não foi o Senhor. Nós gastamos um tempo desnecessário porque eu estava curtindo a paisagem. Mas que a gente aprenda que o nosso coração, ele nos engana. E o Senhor tem esquadrinhado o nosso coração. E a gente vai colher os nossos frutos através disso. Que a gente pare de depositar a nossa confiança naquilo ou naqueles que não têm nada a oferecer. E se tiver de oferecer, é só de boca, porque na hora de fazer não fazem nada. Eu preciso depositar a minha confiança no Senhor, estar com os ouvidos e com os olhos atentos à rota, ao caminho, aquilo que o Senhor tem dito para nós não nos atrasarmos. Eu não posso me atrasar, porque se eu me atrasar, pode ser que o noivo venha e eu não tenha azeite na minha lamparina. Vocês estão entendendo? E não vai dar tempo de eu ir comprar azeite para acender a lamparina, porque eu perdi tempo, porque eu errei a rota. Então eu preciso confiar e depositar a minha confiança em Deus, como diz aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele não se receia no dia da sequidão, porque as suas folhas continuam verdes e não deixa de dar frutos. É loucura, irmãos. É loucura. Mas é assim que a gente tem que viver. Porque o Senhor chama os loucos para confundir aqueles que são sãos. O Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sãos, os que se acham sãos. O evangelho para esse mundo é loucura. Que nós possamos, em nome de Jesus, redirecionar nossa rota para a rota que Deus planejou para nós, para que nós possamos alcançar o destino que Deus reservou para nós, que nós possamos estar atentos e não distraídos com as paisagens, estar atentos a que o Espírito Santo tem nos guiado. Para onde que eu vou agora? Eu tenho que estar atento, porque o Senhor tem esquadrinhado meu coração. E em nome de Jesus, que se você passou da entrada e teve que fazer o retorno a não sei quantos quilômetros à frente ou metros, que você mantenha paz neste momento, que você faça esse retorno
que você pegue a entrada que o Senhor mandou e que você volte. Volte para a rota, volte para Jesus, volte para o caminho que Ele já determinou. Para que não falte azeite sobre a sua cabeça, e não falte azeite sobre a sua lamparina, porque o Senhor já está na porta e Ele bate. Que nós precisamos estar confiantes naquilo que o Senhor prometeu. Breve virá o Senhor. Não somos salvos, irmãos, pelos nossos frutos, nem pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas aqui diz que o Senhor esquadrinha o coração e Ele vai dar a cada um segundo o nosso proceder e segundo o fruto das nossas ações. Que nós possamos colher bons frutos, colher desses frutos que o Senhor já reservou para nós. Que nós possamos estar preparados, alinhados, com discernimento, de acordo com o que o Senhor determinou para a gente receber aquilo que Ele já liberou no reino espiritual. Porque o Senhor já fez todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, princípio e fim. Ele me conhece desde que eu nasci, antes mesmo de eu nascer, e Ele sabe até o último dia da minha vida. Antes de eu falar, proferir alguma palavra, Ele já sabia o que eu ia falar. Então, se isso acontece, todas as coisas Ele já fez. Então, as bênçãos que eu vou receber, existem dois fatores. Eu preciso estar alinhado na rota que o Senhor quer, buscando a santificação, de ouvido aberto, de olhos abertos, atento ao que o Espírito Santo diz para mim. Segunda coisa, tempo. O tempo é dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é no meu tempo. Se for no meu tempo, eu caio como o filho pródigo. Gasto tudo, faço tudo que não é para fazer sem discernimento, perco tudo. Bom é esperar no tempo do Senhor. Difícil? Com certeza. Nossa geração era o tempo do miojo. 3 minutinhos tá pronto. E o Senhor diz não. O tempo é meu. A hora é minha. Vocês que precisam se preparar, porque tudo eu já fiz. Assim diz o Senhor. Que nós possamos buscar discernimento, preparação, paciência. E aqui, ó, ouvido e olhos. E o coração. Se preocupar com o que tem dentro do meu coração, porque o Senhor tem esquadrinhado ele. E Ele sabe exatamente o que tem dentro do meu coração. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra, assim como eu fui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo.